Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito pro dono de restaurante. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades na crise. Eu sou o Marcelo Marani. E eu sou o Matheus Parada. Então, Parada, hoje a gente vai falar aqui então sobre oportunidades na crise, mas antes disso, eu não me lembro de você ter participado de nenhum podcast aqui com a gente, então quero te apresentar aí pra galera que já segue o nosso podcast. Matheus Parada é um dos nossos analistas de negócios aqui, de negócios de restaurantes, não é, Parada? Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, a gente tá batendo esse papo aqui. É uma época muito complicada pra todo mundo, né? Todo mundo sabe. E eu tenho certeza que a gente vai tirar muitas boas coisas desse bate-papo, desse podcast. Vocês vão aproveitar bastante. Uma coisa que você falou aí, muito importante pra gente começar aqui, então, por que a gente escolheu esse assunto de oportunidades na crise? A gente vem vivendo, no Brasil é muito comum as crises econômicas, financeiras, só que, na minha opinião, essa é a maior crise que a nossa geração já viveu, que a nossa geração já passou. A gente sabe que de março para cá, muitos restaurantes, talvez mais de 30% dos restaurantes, esses são números da Abrazel, mais de 30% dos bares e restaurantes no Brasil fecharam as portas. Muitos dos que ainda não fecharam as portas estão passando por uma dificuldade muito grande, uma dificuldade financeira, porque não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. E tem uma outra dificuldade muito grande, que é a de mão de obra, as pessoas para trabalharem, né? As pessoas com esse auxílio emergencial. Muita gente prefere ficar em casa recebendo esse auxílio do que ir para a rua trabalhar, né, Parada? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e das oportunidades que a gente vê no mercado, não é isso? É isso aí. Como você mesmo disse, é um momento muito delicado, porém existem, né, estratégias, existem métodos, existem ferramentas que podem ser aplicadas para minimizar essa crise, né? Ou até mesmo a gente sair dela da melhor forma possível, que é o que a gente vai discutir hoje. A gente sabe muito bem disso, né? Para vocês que acompanham aí o nosso Instagram, nos destaques tem os depoimentos dos nossos alunos e a gente recebe semanalmente dezenas e dezenas de depoimentos de pessoas, de empresários que estão conseguindo se dar muito bem, mesmo com tantas dificuldades, né? Inclusive em períodos comparados a anos que não tiveram crise, né? Muita gente tem crescido a partir do momento que eles estão aplicando as estratégias aí do portal Donos de Restaurante. É verdade, olha só, mesmo com crise, o ser humano nasceu para sonhar, nasceu para pensar positivamente. Então, muita gente já está pensando o que vai acontecer em 2021, no carro que vai comprar, na casa que vai comprar, na vida que vai melhorar. Então, por isso, a gente tem muitas oportunidades nessa crise, né? O desejo do ser humano fica ainda muito mais evidente por uma coisa que ele não tem hoje, por uma coisa que ele quer conquistar, mas uma coisa que ele ainda não tem hoje, né? Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes aspirações do ser humano. Uma melhor vida, uma melhor condição. E numa crise como essa, o espaço para criatividade fica cada vez mais evidente, né, Parada? As pessoas Sim. que conseguem se destacar pela criatividade, que conseguem criar novos serviços, buscar uma forma de atender a necessidade das pessoas que tiveram uma vida modificada, né? As necessidades dos nossos clientes mudaram bastante e é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Sim. E muita gente pode perguntar também, né, ô Parada, oportunidade na crise, isso parece clichê, né? Parece clichê, mas é uma pergunta que deve ser respondida por qualquer dono aí do seu próprio negócio. Quais oportunidades são essas? Então, muita gente fala, na crise existem muitas oportunidades, mas que oportunidades são essas que a maioria das pessoas não consegue enxergar? E no Brasil, principalmente, que é um lugar muito simples de empreender, apesar de burocrático. Quando eu falo simples, é porque as empresas ainda não estão tão maduras aqui no Brasil como estão na Europa, como estão nos Estados Unidos, no Japão, em países como Inglaterra, como Alemanha. Muito mais difícil de empreender do que no Brasil, porque o empreendedorismo é tratado com muito mais seriedade, é muito mais estudado do que aqui no Brasil. Então aqui
Se você pensar como um bom estrategista, você consegue sim identificar muitas oportunidades nesse momento de crise. Isso porque a maioria das pessoas segue o efeito manada. Você sabe como é que funciona o efeito manada, Parada? Não, conta aí pra gente como é que funciona. O efeito manada é assim: quando um empresário começa a fazer alguma coisa que dá certo, todos os outros empresários começam a copiar aquela ideia. Só que qual que é o maior problema disso? Você sabe me falar? Não. O maior problema do efeito manada é que quando todo mundo começa a fazer alguma coisa que já deu certo em algum momento, as pessoas que arriscaram e fizeram primeiro tendem a ganhar muito mais dinheiro, tendem a ganhar muito mais mercado, tendem a ganhar muito mais espaço do que todas as pessoas que fazem depois. Eu quero te dar um exemplo, eu quero trazer aqui um exemplo do que existiu em alimentação, por exemplo. Você lembra das paletas mexicanas? Sim, lembro demais. Então, Foi um sucesso. Paleta mexicana foi sucesso no início. Isso. Mas as pessoas que chegaram depois acabaram experimentando uma situação não tão agradável. Muita gente quebrou, não foi isso? Sim. Então, assim como as paletas mexicanas, aconteceu também com o açaí. O açaí, em meados de 2008, 2009, 2010 no Brasil, começou a se popularizar. Lá no Pará, o açaí veio do Pará e as primeiras pessoas que apostaram em mercados de açaí começaram a se sair muito bem. Começaram a vender uma quantidade muito grande de açaí. Depois disso, eles começaram ali a adaptar o mercado, colocar adicionais, colocar chocolate, leite condensado e outras coisas frutas. mais. Mas quem apostou no açaí lá atrás também acabou se dando muito bem, não é verdade? Foi uma identificação de oportunidade, né? Eles viram que o produto tinha uma boa saída, né? Tinha era vendável, né? Então, eles aproveitaram disso aí para poder fazer um sucesso à frente. Então, só que o que acontece? Mais uma vez, né? O efeito manada. O que acontece? Quando a gente tem um boom no mercado, quando a economia está muito boa, as pessoas decidem empreender porque vem um cenário muito propício para isso. Só que elas não percebem que quando está bom, a gente tem um número muito maior de pessoas iniciando um negócio, um número muito maior de pessoas apostando no mercado, e isso faz com que a competitividade seja muito maior. Por outro lado, quando vem a crise, as pessoas têm um medo de escassez muito grande, elas desaceleram, elas protegem muito o caixa. Proteger o caixa é importante, mas é importante também entender que existem oportunidades, e principalmente uma coisa que eu costumo dizer: quando a pessoa se retrai na crise, né, é como a impotência sexual do homem. Quando o homem acredita que ele vai falhar, o que acontece? Ele falha. Com certeza absoluta. Foi um bom exemplo. Sim, vai falhar. Assim também acontece na crise. O dono de um negócio para de investir em marketing, para de investir em estratégias, ele se retrai, ele começa a diminuir o preço dos seus produtos, acreditando que aquela ali é uma saída, só que ele está cavando a própria cova. Fazendo dessa forma, ele está tomando todas as atitudes para quebrar o negócio dele, né, Parada? Exatamente. Quando a pessoa estagna, né, a partir do momento que ela fica parada, ela se fecha a novas ideias, se fecha a novas oportunidades, ela acaba não enxergando nada daquilo ali que está ali a todo momento para ela. Então, essa é a primeira grande lição que a gente traz aqui nesse podcast para a maioria das pessoas que está escutando a gente, tá? Faça diferente do que a maioria das pessoas está fazendo. A hora de acelerar é essa, mas precisa acelerar pro lado certo, e eu vou mostrar qual que é o lado certo. Eu não, né, Parada? Nós dois, tá? Eu quero dividir essa responsabilidade com você aqui hoje, tá bom? Afinal de contas, foi por isso que eu te convidei. É isso aí, responsabilidade pesada, mas a gente vai seguir adiante aí. Então, antes de chamar a atenção para essas oportunidades, eu quero te contar uma história, e essa história eu li num livro chamado Oportunidades Disfarçadas. Eu quero indicar para todo mundo que está escutando esse podcast. É um livro do Carlos Domingo. Imagine que você estivesse em um período pós-guerra mundial e você fosse um vendedor de porta a porta japonês. Se você não sabe os italianos, japoneses e alemães,
eram apontados como os principais responsáveis pelo sofrimento, pela morte, pela dor que as pessoas sentiam na Europa pós-guerra mundial. E um vendedor japonês chamado Komashio saiu do Japão. O Japão estava arrasado nesse momento pós-guerra e foi para a Alemanha tentar vender os produtos dele porta a porta. E ele trabalhava com produtos eletrônicos, mais especificamente com rádios portáteis. E no início do trabalho que ele fez na Europa, ele era recebido nas lojas com muita hostilidade, com muita desconfiança e inclusive em alguns lugares, Parada, ele foi inclusive ameaçado. Isso porque vender rádios orientais nessa época era uma coisa muito difícil. Os rádios, os aparelhos portáteis eram considerados de péssima qualidade. E esse cara, pensa uma coisa, o cara estava fora do país dele, ele era odiado na Europa, então ele era muito mal recebido em todos os lugares que ele passava, então ele passou por uma dificuldade muito grande. Não podia voltar. E aí você pode me perguntar, né, Marani, por que ele não voltava para o país dele? Você tem ideia? Porque lá estava uma situação muito mais complicada, né? Que era uma situação de pós-guerra. Então, exatamente, né? O Japão estava totalmente devastado, né? Sim. Pós-guerra, então, era muito pior voltar para o país dele. Então, o que esse cara fez, o Komashio? Ele ficou meses e meses rodando, passando muita dificuldade, indo em todas as lojas de eletrônico, tentando começar a vender os aparelhos de rádio que ele representava nessa época, né? Muita persistência. Enfim, ele entrou em uma loja onde ele foi recebido mais uma vez com muita dificuldade pelo dono da loja. Só que dessa vez o Komashio resolveu sair da caixa, resolveu agir diferente. O que ele fez? Ele ofereceu uma pequena quantia em dinheiro para aquele dono da loja expor o produto dele na vitrine. Ele ofereceu, falou com o dono da loja, olha, se você expuser o meu aparelho de rádio, eu posso te pagar uma quantia por isso, então você não tem nada a perder. Então aquele dono da loja coçou a cabeça, ficou pensando e falou, pô, por que não apostar nessa ideia desse japonês? Então ele resolveu expor na vitrine aquele rádio e o japonês, muito esperto, muito inteligente, foi para a esquina daquela loja observar, olhar o que as pessoas faziam quando passavam em frente àquela vitrine. Só que, como eu contei no início dessa história, os aparelhos de rádio do Japão eram muito mal vistos na Europa. Então as pessoas passavam direto, as pessoas nem queriam saber daqueles rádios japoneses. É quase como acontece com os produtos chineses hoje no Brasil, né? Que Sim. são ainda muito mal vistos na maioria das vezes, não é verdade? Sim, normalmente as pessoas enxergam uma coisa falsificada, né? Uma coisa que não tem tanto valor. Muito bem observado. Então, o que o Komashio fez? Ele resolveu pensar diferente pela segunda vez. Na verdade, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, como essa que a gente está vivendo agora, dessa crise, a gente precisa pensar diferente. Então, ele foi até um grupo de adolescentes que ele viu e começou a conversar com aquele grupo de adolescentes. O que ele pensou? Todo estudante é quebrado. Todo estudante precisa de dinheiro, já que ele não tem uma fonte de renda. A fonte de renda geralmente são os pais, né, Parada? Sim. Então, o que ele pensou? Eu vou oferecer uma pequena quantia em dinheiro para que eles possam promover o meu rádio naquela loja. Então, ele fez ali uma conversa rápida com os estudantes e perguntou, olha só, eu estou expondo um rádio da minha marca naquela loja de eletrônicos. Eu queria que vocês fossem até lá, perguntassem sobre aquele rádio, sobre a qualidade, pedissem ao vendedor para ligar aquele rádio, fizessem uma avaliação positiva e que cada um de vocês comprassem um modelo. E depois vocês podem trazer esse modelo para mim mesmo. Eu vou dar aqui um dinheiro para que vocês possam comprar esse rádio e para que vocês possam lucrar uma pequena quantia. Tá tudo bem? E aí aqueles... Pensou literalmente fora da caixa, né, Mariana? Exatamente. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Isso acontece hoje no mercado de influência digital, né? O que muitos restaurantes fazem é pagar para que os influenciadores venham até os restaurantes, experimentem aquele produto e falem bem dele nas redes sociais.
Mas voltando à nossa história, os estudantes então foram até essa loja, conversaram com o vendedor, fizeram uma avaliação positiva, falaram, olha, além de portátil, ele tem uma excelente qualidade de som, eu vou levar. E depois disso, depois que eles compraram esses aparelhos, depois de 2 dias, o Comachil voltou naquela loja e perguntou para o dono da loja, e aí, como é que estão indo as coisas? E para surpresa dele, o dono da loja falou, olha, a gente já começou a ter uma boa saída, eu quero novos exemplares. E você deve estar se perguntando, mas será que essa estratégia realmente funcionou muito bem depois dessa semana? Eu estou contando aqui a história real da marca Sony. Foi assim que a Sony começou na Europa, foi assim que ela começou a comercializar os sons deles e isso vem então de uma grande dificuldade e de uma percepção de oportunidades que esse vendedor, o Comachil, teve depois da Guerra Mundial, né, Parada? Foi uma excelente sacada, né? Eu tô de bobeira com essa história, eu não conhecia a história da Sony. E aí, ó, tá vendo? Mais uma vez aí, pegando uma oportunidade de conhecer, ter mais conhecimento aqui com vocês. Isso me lembra, inclusive, a frase de Albert Einstein, que momentos de dificuldades, a imaginação vale muito mais do que a técnica, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, talvez se ele tivesse usado a técnica de vendedor apenas, ele não tinha conseguido pensar fora da caixa. Então a crise permite que a gente consiga repensar as visões, que a gente consiga experimentar novas metodologias, na verdade criar novas metodologias, né? E perceber Exatamente. Que existem muitas oportunidades que a gente pode aproveitar. Mas agora a gente vai falar o que todo mundo tá louco para saber. Marani, depois dessa história eu já entendi que a gente realmente consegue criar novas oportunidades, que a gente consegue enxergar coisas que a gente não enxergava antes. Mas como é que eu posso fazer no meu restaurante? E aí a gente tem 2 grandes oportunidades. A primeira delas é para quem ainda não tem o seu próprio restaurante. Não tem um restaurante. E a segunda oportunidade é para quem? Para quem já tem seu restaurante. Essa ficou fácil, hein, Ficou fácil. Essa aí foi bater no peito e fazer o gol. Então, olha só, para quem ainda não tem um restaurante, quais são as grandes oportunidades que a gente tem no momento? Cara, se eu vou montar um negócio agora, a gente está na crise, a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar o que o mercado necessita nesse momento, né? As pessoas mudaram os seus hábitos, as empresas mudaram os seus hábitos. Quais são as necessidades que a maioria dos restaurantes não estão conseguindo atender nesse momento? Não adianta abrir um restaurante lindo, maravilhoso, com um ambiente legal, com uma sonorização legal, com um serviço perfeito para idosos, por exemplo, já que a maioria dos idosos estão em casa, no grupo de risco, preservando a vida para que eles não tenham problema de saúde maior. Seria, no mínimo, uma falta de inteligência, né? Por outro lado, a gente tem aí as crianças que estão em casa sem aula, a gente tem empresas, na verdade, que querem fazer confraternização, mas não querem ser julgadas e nem querem colocar os seus colaboradores em risco. Tem Exatamente. Isso, né, Parada? Tem isso e muitas empresas querem oferecer uma confraternização, mas de forma até um pouco menos, mais barata, vamos falar dessa forma, né? E levar os colaboradores de uma forma que todo mundo vai se divertir, todo mundo vai estar consumindo um produto legal e todo mundo vai estar confraternizando no final do ano. Cara, eu tava falando disso na minha mentoria, né? Com os meus mentorados. Hoje são 15 mentorados. Eu falei que estava conversando com um dono de empresa aqui da minha cidade e ele me falou isso. Marani, eu tô louco para fazer uma confraternização. Queria, inclusive, fechar uma das suas pizzarias para os meus colaboradores, mas estou achando isso uma situação muito complicada. E aí eu falei, por que não presentear cada um desses colaboradores com voucher para que eles possam usufruir, né? Usufruir, pedir uma pizza em casa ou talvez ir ao restaurante com a família deles, mas com uma mensagem personalizada da sua empresa e todo um carinho que vocês tiveram, inclusive mostrando que a gente está passando por um período onde as famílias devem estar mais resguardadas. Você já imagina o que ele falou, Parada? Não, inclusive uma observação antes é que você pode estar conseguindo novos clientes a partir disso, né? Às vezes os funcionários da empresa podem, às vezes, nem ter conhecido a sua marca ainda, o seu produto, e é uma nova oportunidade aí dessas novas parcerias. Sensacional, olha só.
Eu fechei um pedido de mais de 600 pizzas com esse empresário. E a segunda ideia que me veio foi exatamente essa que você trouxe. Por que não listar os empresários que eu conheço, fazer um trabalho junto com o meu gerente, que é, vamos ligar para cada um desses empresários, oferecendo esse tipo de serviço. E aí você pensa uma coisa, se você ligar para cada 10, 20, 30 empresários, será que você não consegue fechar 2, 3, 4 oportunidades aí e ter vendas que você jamais teria? Com certeza consegue. Então a gente precisa pensar isso. As pessoas que querem montar negócios agora têm que pensar nesse tipo de necessidade. Os escritórios estão vazios, as classes inferiores, pessoas que estavam desempregadas, estão recebendo auxílio emergencial. Eles vão gastar isso com alguma coisa. Será que o seu restaurante, o seu negócio de alimentação não consegue oferecer alguma coisa para esses novos entrantes de mercado, essas pessoas que estão em casa ou que estão com dinheiro para gastar? Seria uma excelente oportunidade, né? Muito, muito forte. E para quem já tem um restaurante, para quem já tem um negócio, essas são sim oportunidades, essas que a gente trouxe, mas a gente tem outras, como por exemplo, eu fiz nos meus restaurantes. Quando surgiu a crise, eu fiquei com um grande medo de quebrar os meus negócios. Tem que contar isso aqui para todo mundo, que eu fiquei com um grande medo de quebrar os meus negócios e a gente resolveu apostar em tecnologia, colocando aplicativos e programas de fidelização que não existiam no delivery. A gente investiu em logística, a gente investiu em equipamentos e a gente investiu em um mercado muito mais amplo de delivery que nem a gente conhecia. Enquanto isso, o que os nossos concorrentes estavam fazendo? Você imagina, Parada? Cara, é justamente colocando em prática aquilo que você falou, né? Não estagnar no momento de crise, no momento de medo, né? Colocar em prática todo aquele conhecimento ali empírico e conhecimento mesmo da prática mesmo, né, que você vive. E eu acredito que os concorrentes ficaram o quê? Estagnaram. Cara, a maioria dos nossos concorrentes pararam de investir em marketing. Muitos deles não conheciam marketing digital, não fizeram anúncio, não colocaram aplicativos próprios e alguns deles fecharam as portas, dando férias coletivas para os colaboradores deles. Qual que é o maior problema disso, líder? O maior problema é que, nesse momento, as minhas empresas estão muito bem posicionadas. E mesmo que a gente não tivesse lucro durante esse ano, a gente está tão bem posicionado e tão bem preparado para o 2021 que no próximo ano, quando os meus concorrentes começarem a acelerar, a gente já está 200 lá por hora. Frente. Então, chegou a hora de fazer o que as outras pessoas não estão fazendo. Será que o seu negócio tem aplicativo próprio? Será que você vende por WhatsApp? E às vezes você pode me falar, Marani, mas muita gente já vende por WhatsApp. Sim, muita gente vende por WhatsApp, muita gente trabalha com iFood, com Uber Eats, muita gente faz anúncio, mas começa a listar quem não trabalha com o WhatsApp. Você vai ver que sua concorrência passa a ser menos da metade dos restaurantes da sua cidade. Exatamente. Inclusive, dentro do portal Donos de Restaurantes, aí quem é membro VIP tem disponível aí vários conteúdos desse tema, né, Marani? Então, quem patrocina esse podcast é o portal Donos de Restaurantes, que a nossa comunidade paga. As pessoas pagam para participar da nossa comunidade, onde a gente divide estratégias, onde a gente tem um consultor jurídico, um consultor financeiro, uma nutricionista que explica como funcionam os processos, para que dessa forma a gente apoie os donos de restaurantes a terem um negócio cada vez mais organizado e mais próspero, né, Parada? É isso aí. Então, o lance é aplicativo próprio, WhatsApp, drive-thru. Tem uma hamburgueria em São Paulo chamada Patties. Eles fizeram uma coisa incrível que eu quero dividir um pouquinho aqui com as pessoas que nos escutam nesse momento. Eles criaram um drive-in vendendo um kit de hambúrguer. Então eles colocaram um serviço que não existia, uma diversão para as pessoas, para que ficassem dentro do carro assistindo a um filme, comprando um kit de hambúrguer que custava em média mais de R$130. Então eles elevaram o ticket, abriram várias unidades. E aí você pode estar pensando, Marani, mas eu não consigo abrir um drive-in, para mim custaria muito caro. Usa a sua imaginação, faça algum tipo de serviço onde as pessoas possam esperar na porta do seu restaurante, dentro do carro, e que você tenha um atendente para que possa ir até esses carros,
fazer o pedido, levar o pedido deles de uma maneira que para eles seja seguro e que ainda não exista outra coisa parecida no mercado. Uma outra coisa legal, Parada, foi o que o iFood fez. Eles criaram um serviço de café da manhã que ainda não existia. Foi, na opinião deles, né, sem dúvida nenhuma, o mercado que mais cresceu no iFood. Então veja que existia uma necessidade. Antes nem tanta gente ficava em casa, nem tanta gente pedia café da manhã. Até para presentear também, né, uma pessoa querida através do iFood. Para presentear. Então existem produtos e serviços que não existiam e que agora na crise passaram a existir. Basta o dono de restaurante ser curioso, participar do portal. Participar é muito importante. Que ele vai estar muito mais antenado. Muita gente às vezes fala assim, eu não tenho tempo de participar do portal. E às vezes ele não pensa que estando dentro do portal ele ganha muito tempo. Exatamente. Afinal de contas ele vai estar comigo, com você, com os outros consultores e com mais de 2.000 membros. Pensando junto, crescendo junto, vendo o que o mercado está fazendo em todas as partes do Brasil, né? Exatamente. Não é à toa que é a maior comunidade de donos de restaurantes aí do Brasil. É isso aí, Parada. E agora, para a gente finalizar, eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube, para duas coisas muito importantes que a gente deve observar durante a crise. O primeiro deles é o aspecto de preço, tá? Muita gente baixa os preços durante a crise, achando que esse é o caminho, ou então não aumentam os preços, né? Não fazem reajustes, imaginando que talvez eles não vão vender se fizerem reajustes. Mas, na minha opinião, isso é uma estratégia péssima. E por que disso? Porque o preço tem um aspecto emocional na cabeça dos clientes. Quando alguém compra alguma coisa, ele atribui o preço ao valor que tem aquele produto. Ou exatamente. Seja, se você não aumentar os seus preços agora que você teve os seus insumos aí, você teve um aumento muito significativo nos seus insumos, você passa a não lucrar e aquele cliente começa a atribuir um valor muito menor nos seus produtos. De forma que quando acabar a crise, ele vai pensar, se eu paguei um valor muito abaixo do mercado nesses produtos, não é agora que eu quero pagar muito mais por eles. E aí, o seu negócio, você está cavando a sua própria cova, né, Parada? Exatamente. A longo prazo, isso é muito ruim mesmo para o negócio. Agora, muito inclusive, é a oportunidade ruim de aumentar, né? Mesmo. Sim, exatamente. Uma outra coisa é os produtos com preços populares. Muita gente fala, agora está em crise, eu vou criar aqui uma linha de produtos pop. E eu vou atacar esse mercado que deve ficar em ascensão por muitos anos. Só que como você, todo mundo pensa a mesma coisa, né? Exatamente. E aí você vai entrar em um mar sangrento de concorrência, né? Naquele livro, A Estratégia do Oceano Azul, o autor trata muito disso, a concorrência em um mar vermelho. Todo mundo fazendo a mesma coisa e aí você começa a brigar por preço, e quando você assusta, o seu negócio está totalmente fracassado, né? Exatamente. E o cliente hoje ele tem uma visão diferente, né, de antigamente. Hoje em dia as pessoas elas querem enxergar valor, elas querem participar daquilo ali, né? Então a oportunidade às vezes que o dono de restaurante perde, com isso está brigando ali por preço, é nadar, e infelizmente morrer na praia. Eu espero que esse podcast tenha trazido vários insights aí para quem assistiu, para quem ouviu a gente aí no Spotify. Se você está no Spotify, já assina o nosso canal aí toda semana, toda terça-feira. Tem podcast aqui no nosso canal. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, assina o nosso canal aí também, dá um like nesse vídeo. Dessa forma, você vai nos ajudar muito. Parada, obrigado aí por ter participado com a gente nesse episódio e quero te ver aqui nos próximos podcasts também, tá bom? Beleza, Marano, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou e a gente espera aí compartilhar mais conhecimento com vocês aí. E gerando oportunidades e insights em todo mundo que está disposto a chegar no topo. Então é isso. Eu te vejo no topo. Valeu.